Então, agora vai ser gravado, né? Eu vou avançar um pouco aqui na nossa apresentação, tá? Vocês têm alguma questão aqui sobre essa apresentação em relação ao material, né? Eu acho que essa parte é uma parte mais acessível a todos, né? Da preparação em si, né? Então, é, é bom ter sempre assim, além disso que eu não coloquei aqui, né? E pela foto vocês estão vendo que eu estou com as moedas na mão, embaixo eu tenho um pano, né? Que esse pano ele vai amortizar na hora que eu jogo as moedas, ele amortiza a força, o peso das moedas, né? Para que elas não se desviem, caem no chão, né? Então, esse pano aqui, na verdade, foi também concebido pelo Cheng, né? E é uma mandala, né? Então, é uma mandala muito interessante, né? Que fala do Baguá, 8 trigramas, né? Fala do princípio do Taiji, fala aqui do Loxu e Rotu, nessa concepção aqui, né, das direções também. Então, no curso, a gente costuma falar um pouco mais detalhadamente sobre ela, tá? Explicar melhor o seu significado. Mas o que ela nos traz aqui, a cor amarela tem a ver com o centro, né, que é a terra, o vermelho, né, que tem a ver com fogo, e o preto tem a ver com a água aqui, com a sabedoria, né? Então, essa é uma cor que ele utilizou dentro dessa visão do, do oráculo, né? Tá? Bom, e aí a gente falou no início sobre o que perguntar ao Xing, por que perguntar ao Xing, né? Aquele momento que você está atravessando, né? Qual é a sua necessidade? Os mestres do oráculo, os grandes mestres do oráculo, dizem que a grande sabedoria é você viver o Xing em você, né? Então, você chegar a um ponto, né, de transformação, de conhecimento, de proximidade com o Xing, de vivência com o Xing, em que não há mais necessidade do livro, né? O livro é o nosso apoio. Deixa eu pegá-lo aqui. A ideia, né, quer dizer, o conhecimento e a proximidade com o Xing nos levaria a não precisar mais do apoio do livro, né? E também, no momento mais adiante, até o próprio oráculo em si, né? Então, você já saberia a resposta, você já seria o próprio oráculo, né? Isso é a grande meta aí de quem aciona o destino através do Xing. E aí, como é que a gente vai definir o que a gente quer perguntar ao Xing, né? Eu vou trazer aqui uma mensagem para a semana, como eu sempre faço nessas oficinas, tá? Então, nós vamos fazer um oráculo para a semana, hoje, dia 6, né? Até a segunda que vem. Na próxima terça, nós teremos uma outra oficina e assim nós faremos pediremos uma nova mensagem. Bom, qual é o tipo de pergunta que você não deve fazer ao Xing, ao oráculo? Perguntas tipo sim ou não, né? Por exemplo, devo comprar um carro novo ou não, né? Ou guardar o dinheiro, né? Ou manter o dinheiro guardado. Então, esse já é o tipo de pergunta que você não deveria formular porque fala de uma hesitação, né? De uma dúvida, né? Então, a dúvida no sentido de entre uma coisa e outra, tá? Perguntas também com alternativas. Vou morar em São Paulo ou vou morar no Rio? Né? Então, você pode fazer duas perguntas. Devo ir morar no Rio de Janeiro? Devo ir morar em São Paulo? Faça dois oráculos. Né? E entenda cada resposta em si. Né? A gente está quando é um aspecto da saúde, né? A saúde ela é um aspecto bem, bem sensível, né, da nossa vida, né? E quem conhece medicina chinesa sabe, medicina tradicional chinesa, sabe que o I Ching, né, é a raiz do Yin Yang, e esse princípio do Yin Yang vai nortear o trabalho
do acupunturista, do terapeuta, né? Então, a saúde, a gente não pergunta sobre cura efetiva, né? Vou ficar boa da minha gripe, né? Mas qual é o tratamento que eu devo adotar para melhorar em relação à minha gastrite, por exemplo, né? Isso é mais adequado de se perguntar ao oráculo. Então, perguntas com mais de um assunto diferente, né? Perguntas que eu devo morar com fulano e aproveitar e me casar com fulano? Então, você já está fazendo... quase que uma progressão aí de coisas, né? E a gente deve perguntar para algo naquele momento, né? Não perguntar sobre algo que não lhe diz respeito diretamente. Fulaninho vai ser feliz com o Beltrano? Isso não nos interessa, né? Isso diz respeito a cada um, né? Aí você pode dizer assim, bom, uma mãe que quer saber sobre um filho, né? A mãe vai perguntar sobre ela e não sobre o filho. O filho que está partindo para estudar no exterior, né? A mãe vai perguntar sobre ela em relação ao filho, né? A gente vai falar do coração dela em relação ao filho. Mas o filho é ele, né? Ele vai seguir o seu caminho, tá? Então, entendido isso, né? Esse que nós falamos aqui acima é importante a gente guardar, porque ele vai ser muito importante, né, na nossa condução, né, na nossa maneira de se conduzir diante do oráculo. Então, nós estamos vendo que é uma preparação. Esse ritual, ele é muito importante, né, para você ter a consciência, né, você saber, né, o que você quer perguntar ao Xing, né? Então, por exemplo, você ir preparando a sua mesa, né? Você ir escolhendo qual é o livro. Você pode ter vários livros. Naquele dia você quer aquele livro específico que lhe dê a resposta, né? Então, isso tudo vai também falando de uma conexão que a gente vai estabelecendo com o oráculo, tá? A gente vai fazer uma consulta aqui, né, para mensagem para a semana. Então, a Marie, que também assim como eu também tenho uma formação taoísta, né? Nós estamos dividindo esse espaço aqui de estudo e de prática, né? Ela vai nos ajudar aqui durante essa consulta. Então, eu vou pedir uma mensagem para a semana de 6 de julho a segunda-feira, 12 de julho? Segunda? Uhum. Segunda 12. Então, eu vou. Thelma, pode passar para a tela Vou passar, tá? Passar. Obrigada, Maria. Tá. Então, vamos lá. Vou concentrar aqui. Eu vou ditar os números e a Marie vai aqui nos ajudar a formar a nossa mensagem. 332. Meia dúzia. Sete. Meia dúzia. Meia dúzia. Sete. Bom, vocês viram que nós formamos um hexagrama, que é a nossa resposta, havendo 4 possibilidades de combinação do resultado das moedas. Então,
nós sabemos que o 6 e o 9 dizem respeito às linhas móveis, e é onde acontece a mutação, é onde acontece a mudança, né, da situação. Nesse caso, a Marie está preenchendo aqui, esse CA diz respeito a céu anterior, né, que é uma maneira de você ver o I Ching, uma maneira, digamos, taoísta, uma sequência taoísta. A gente fala que é a sequência do céu anterior. A sequência do céu posterior, que é o CP, é a sequência mais conhecida, que tem nos livros do Richard Willey e de outros autores. Essa sequência ela segue a lógica da sociedade pensada pelo Rei Wen. Tá? Tem sentido diferente? Tem, né? A gente estuda isso mais detalhadamente em curso, né? Mas, resumidamente, o que isso significa, né? É que o conteúdo é o mesmo, a linguagem, a leitura do hexagrama é a mesma, tá? Mas a maneira de você ver o movimento é diferente. O movimento dos elementos, o movimento, a organização dos hexagramas. Tá? Bom, isso é um estudo já é um estudo já em si do próprio I Ching. Né? O que nós temos aqui? Nós temos um hexagrama como resposta, que são 6 linhas. Né? São 64 hexagramas. Então, o I Ching nos fala de 64 possibilidades. Na linguagem do céu anterior, são 62 situações que acontecem entre a Terra e o céu, entre a abrangência e o criativo. Então, essas 64, incluindo a Terra e o céu, situações, vão nos falar das potencialidades, né, que existem a partir da combinação dos padrões energéticos da natureza, dos arquétipos, que são 8. Então, 8 vezes 8 dá 64 hexagramas. Né? Um aspecto muito importante para quem estuda I Ching também é perceber a potencialidade dos números. Né? Então, o I Ching ele tem um desenvolvimento que fala dessa multiplicidade. Então, aqui são 6 linhas que podem ser vistas como um hexagrama, como um todo, também podem ser vistas como 6 linhas, e 6 linhas, elas falam de 6 etapas de um mesmo processo, também como 2 trigramas. Então, a Marie já escreveu aqui. Nós temos a montanha, na parte superior, trigrama montanha, Gen, e embaixo a montanha também, trigrama Gen. Né? Esse hexagrama, montanha sobre montanha, traz uma característica. Né? Ele fala da quietude. Então, montanha sobre montanha fala do parar. Né? E parar diante de uma dificuldade. Né? Por quê? Porque a montanha o próprio Confúcio vai falar sobre ela num texto muito importante, chamado Discussão sobre os Trigramas, que a montanha é o acúmulo de matéria sólida. Né? E ninguém escala uma montanha em um dia. Né? Para você escalar a montanha, há toda uma preparação. Né? A própria montanha, se a gente for olhar a imagem dela, nos fala de um limite. A linha Yin vai avançar, porque vai encontrar o vazio que permite que ela siga em frente. Mas aqui ela vai encontrar o limite do céu, o cume da montanha. Né? Então, a montanha ela se aproxima do céu pelo seu cume. Né? E a montanha é essa dificuldade. Né? A montanha realmente ela fala para a gente fazer as coisas passo a passo. Né? Ninguém chega, como eu falei, ao céu, né, ao cume imediatamente. Né? E aí, por isso, ela também fala de você parar. E na cultura chinesa, a montanha também está associada à orientação do mestre. Né? Os monges taoístas vão se retirar na montanha, né? Vão procurar a energia, a força da montanha. Né? Bom, montanha sobre montanha, falei quietude, parar diante da dificuldade. A mensagem para a semana poderia nos falar, olha,
É um momento de reflexão. Pare, observe. Veja como você vai poder continuar, né? Quais são as suas possibilidades, quais são as suas estratégias, né? Isso é uma maneira de a gente perceber como e quando que a gente pode avançar. Também, na visão taoísta, a montanha, como eu falei dos mestres, né, do lugar de reflexão, ela também nos dá essa orientação do autoconhecimento, da autorreflexão, da meditação, né? Então, se você está num caminho espiritual, eu diria que essa semana pode ser boa para você interiorizar, ver o que está acontecendo com você, né? Talvez a dificuldade externa te leve, né, leve você a se voltar para o seu interior e daí perceber, né, o seu movimento interno. Tá? A quietude, quando a gente vai estudar o hexagrama, nós não vamos fazer isso aqui hoje, ele fala de realmente, e é muito interessante porque é como se fosse uma pessoa, o corpo humano que para diante da dificuldade. Então, a cabeça como a sexta linha, né, a linha que está em contato com o céu, né, a linha do pai, do criativo, aqui no caso é a linha superior, né? E assim, passo a passo, até chegar na parte inferior, na primeira linha aqui, que é a linha dos pés, né? Então, ele fala da quietude do corpo como um todo. Tá? Pois bem, existem várias maneiras de você falar, partir para a interpretação, né? A chave de interpretação do Xing. Cada mestre tem a sua, cada escola tem a sua. Né? O que é importante dentro desse conceito? É você ter a chave, ter esse conhecimento, ter o estudo com alguém que siga uma tradição, que siga uma linhagem. Né? E a chave que a gente traz aqui é a chave que a gente tem no livro do Sheng, né? Esse livro vermelhinho, que vocês devem conhecer. E também ela se repete aqui no livro azul, que é um livro onde aqui tem os estudos dos 64 hexagramas. Né? Então, a chave da interpretação que ele nos diz que devemos prestar atenção nas linhas que são móveis e apenas na leitura dessas linhas que são móveis. Aqui nós temos 3 linhas móveis. Quando temos 3 linhas móveis, além de lermos as linhas, a gente vai olhar, na verdade, para o julgamento dos 2 hexagramas. Então, aqui a gente vai ler hoje o julgamento dos 2 hexagramas. A gente vai avançar um pouco aqui para chegar na outra. A Marie já fez aqui, ó. Olha que beleza. Então, nós temos 3 linhas que são mutáveis. Nós temos aqui com esse X, né, marcando a segunda linha, né, essa segunda linha aqui na segunda posição, né, uma linha em na segunda posição. Ora, essa posição ela é muito importante, porque ela é o coração, é o centro do trigrama montanha. Né? Então, a mudança vai se dar no coração da montanha. Essa linha se refere a quem? Né? Quando a gente estuda o oráculo, o I Ching, vendo a partir dos trigramas, a gente vai entender que essa linha é a linha do homem, né? Como eu falei, se são 3 linhas, a linha de superior ligada ao céu, a linha do centro ao homem e a linha de base à terra, né? A nossa segurança. O homem fala do coração, da vontade, né? Ele é o centro da mudança. Então, aqui está nos falando de uma mudança interna, porque nós estamos ainda na parte inferior, no trigrama inferior. Né? Então, tem uma informação, né? Antes de chegar ao texto e antes de chegar no segundo hexagrama. A mudança ela vai se dar no centro, uma mudança muito sutil e interna. Né? Se a gente prosseguir só observando como as linhas que mudam, né? A gente vai sair da situação interna. A quarta linha, ela começa a nos mostrar a situação externa, a manifestação.
né? Você pode entender isso como o que está visível, o que é consciente, né? Então, a gente tem duas mudanças externas. Então, poderíamos dizer que existem que as mudanças externas para a semana, elas são mais fortes, né, do que a mudança interna. Então, nós temos duas linhazinhas, tem esse vazio no meio, que vão se transformar em duas linhas Ian, né? Então, a gente tem, se nós formos olhar da quietude, nós vamos chegar no encontro, né? Então, aqui também a gente vai respeitar céu anterior e céu posterior, né? Então, quem tiver com o livro e quiser acompanhar, como é que a gente vai fazer a leitura dessa nossa mensagem de hoje, né? Então, a gente vai, sem o livro ainda, a gente vai entender que o movimento do coração do homem, o movimento do coração interno, o seu movimento, o movimento de cada um, né? Ele vai se relacionar com a situação exterior, né? Porque é uma transformação, e a transformação de fora ela vai ser mais visível. Por quê? Ela vai ser montanha, ela deixa de ser montanha e se torna o céu, como está aqui em azul. Ó. A gente vai ter o céu aqui. Então, ficar em evidência? É sim. O céu ele é claro, o céu é a força vital. O céu fala da objetividade, né? Então, existe um movimento que fala de uma situação de quietude, de reflexão, né? Que nos leve a um encontro. Né? Então, o que a gente vai ler? A gente vai ler o julgamento da montanha, da quietude, junto com o julgamento do encontro. Então, a resposta para a nossa semana, a mensagem da nossa semana, está no equilíbrio, no entendimento do julgamento de A com o julgamento de B. Né? Por quê? Por que a gente não vai ler as linhas? Né? Porque, como a gente explica no nosso curso, né, é metade do hexagrama que está em mutação. Se são 6 linhas e 3 estão em mutação, né, se torna uma interpretação muito complexa. E o julgamento ou decisão, né, os autores mais modernos, como eu falei, o Cheng e o Alfredo Juan, usam o termo decisão, né? Outros autores usam julgamento, outros ainda usam sentença, né? Independente disso, a decisão ela fala nos dá essa visão, né, do todo, né? Então, nós vamos ler as duas decisões, tá? Antes de chegar lá, né, eu gosto sempre de mostrar um pouco mais detalhadamente, né, porque o estudo do I Ching ele tem várias maneiras de você estudar o I Ching. Eu acho muito importante você estudar os trigramas, né? Então, no curso de introdução, a gente fala um pouco e, posteriormente, a gente aprofunda esse sentido dos trigramas, e é esse sentido, né, dos arquétipos que vão nos ajudar a entender, né, a mensagem. Hoje, por acaso, né, nós tiramos a montanha sobre montanha, né? Então, a gente olhando para a montanha, olha o que a montanha fala para a gente. Ela fala de impedimento, né, dificuldade, quietude, imobilidade, mas também fala de força, de solidez, né? Montanha, como eu falei, é a culminância da matéria sólida, né? Então, ela fala dessa dificuldade. Tem várias técnicas, várias maneiras de você interpretar o I Ching, né? Se você tem montanha sobre montanha, você tem os 2 trigramas, tanto embaixo, no interior, quanto no exterior, a gente poderia também dizer que há um equilíbrio de forças, né, entre o interior e o exterior. Né? Mas quando a gente olha para a mutação, o passo seguinte é falar, olha, o exterior vai ter uma mudança maior do que o interior. Né? E o segundo, que é o encontro, a gente vai ter... Opa, deixa eu voltar lá. A gente vai ter o céu, que é da qualidade, é do elemento metal, né? E o vento, que é do elemento madeira.
Tá? Isso também é estudado, essa relação dos 8 trigramas com os 5 elementos. É importante a gente saber, sim, porque essa é a própria linguagem do I Ching. Né? Isso que a gente procura trazer aqui nas nossas oficinas e nos nossos estudos. Então, a gente tem a montanha, que é terra sobre terra, o elemento terra, né? E o céu, que é metal, sobre o movimento aqui, deixa eu voltar lá, do vento madeira. Né? Então, fala de uma mudança de situação. Externamente, a gente tem a força do metal, do céu, do criativo, né? E internamente, a gente vai ter um movimento muito mais suave. Então, de certa forma, a mensagem está dizendo, olha, a mutação está ocorrendo, está em evidência, está acontecendo. Né? A mutação é isso, né? Você não tem como frear. Né? E uma grande mutação, porque são 3 linhas que estão se movimentando e mudando. Né? Então, a ideia da força vital aparecendo, surgindo, com uma suavidade interior. Né? O vento também é uma comunicação, né? Ele fala de um coletivo, então, dos seus pares, né? Das pessoas que lhe dizem algo, família, amigos, pessoas mais próximas do mundo do trabalho, da vida em geral. Né? Essa ideia do bambu, que está associado ao elemento madeira, e aqui é madeira yin, né? Então, da flexibilidade, da maleabilidade, mas do convívio, né? Da ideia do bambu que vive, nunca você vê um bambu isolado, né? Então tem sempre a ideia do coletivo do bambuzal, tá? Essa é uma ideia, né? E aí é importante a gente trazer esse conceito para vocês, essa interpretação, melhor dizendo, aqui para a nossa oficina, né? Que eu acho que é uma contribuição bem importante e ela é bastante taoísta nesse sentido. Né? Bom, e aqui a gente viu a montanha, e aí agora a gente vai ver o céu aqui, tudo isso que eu falei para vocês, né? O trigrama céu, fala de liderança, criatividade, força, né? E é a energia. O céu é energia invisível e ilimitada. O céu é a que nos dá a cobertura, né? Então o céu ele tem um movimento constante, ele tem um movimento, né? Que nos dá essa ideia, né, essa proteção. Tá? E o outro elemento, que é o vento é madeira yin, né? É o shun, tá aqui. Ele dispersa, ele fala da suavidade, da fluidez e do movimento. Né? Ele é algo muito sutil. Como é que a gente percebe o vento? Né? Então, a gente percebe o vento quando a gente para, né? A gente observa o movimento do vento, né? E aí a gente percebe. Eu não estou falando de um vendaval, é lógico, né? Estou falando do vento em seu estado usual, normal, né? Em que ele está no fluxo energético, né? Isso, nesse sentido, tá? E aí a gente vai para a nossa interpretação, tá? Nós vamos ao livro, e a Maria aqui já nos ajudou, né? Hoje ela escolheu aqui a versão do Alfredo Juan, que é esse livro que eu mostrei para vocês, da capa vinho. É um livro que já foi traduzido, tá, em português. Aconselho a vocês a terem, que é um livro muito interessante, muito rico em termos históricos também, desenvolvimento do I Ching, né? Ele não é um livro tão filosófico, no sentido como o livro do Mestre Shen, mas ele é um livro fundamental. Né? Então, aconselho porque é uma obra muito importante. Então, aqui nós temos na linguagem do céu posterior, que é a linguagem que ele segue, o hexagrama quietude. Né? Então, montanha sobre montanha. Tá? A Marie também colocou do Sheng ao lado. Então, o que é importante, a gente não vai poder aprofundar isso hoje, né? É que existem outras maneiras de você estudar o I Ching, né? É entender a mensagem quando você se aproxima do livro. Essa escrita
aqui, que parece um olho, né, com uma perninha, nessa definição muito comum aqui, ela vem de uma escrita ideográfica que fala sobre divinação, um vocabulário chamado, a título de curiosidade, Zhou-Wen. Então, ele é, digamos assim, o esqueleto do ideograma moderno. Você não vai chegar a essa leitura se você não souber, né, esse ideograma que nós chamamos arcaico, essa escrita arcaica, né? Então, os dois mestres fazem uma leitura sobre ela, né? Nos dão uma pista a partir dessa grafia, né? Dessa grafia ideográfica, né? E também nos vão ajudar a entender, a partir da análise do contexto, né? Como o que significa o nome desse hexagrama, porque, por exemplo, o nome ele não foi gerado originalmente, esse nome não foi dado pelo Fuxi, que foi quem criou os 64 hexagramas, ele foi dado posteriormente para aquele que veio estudá-lo, né? De início a gente sabe que foi Rei Wen. Então a nomeação das coisas, né? Ela vem posterior. O Fuxi viveu numa sociedade iletrada, ágrafa, né? Ágrafa, não tinha conhecimento escrito. Então, havia tradição oral. Esse conhecimento veio depois. Mas o conhecimento do ideograma arcaico é muito importante. Tá? Então, aqui, da esquerda, que é o mestre Juan, ele vai dizer: Gen significa franco, direto e brusco. Né? Na linguagem escrita, é usado apenas no Xing para representar um dos 8 trigramas, montanha, que simboliza a quietude. Tá? Então, se você for olhar o diagrama, ele tem 2 partes. É assim por seguinte, né? Seguindo. Então, ele começa a fazer uma leitura, né? Rapidamente. A superior é o desenho de um olho nu. A inferior é uma forma remota de bi, que significava nas proximidades. O olho nas proximidades significava alguém a olhar fixamente ou a contemplar algo. Né? Só fazendo um rápido adendo aqui, esse olho, né, ele é usado, ele também aparece no ideograma do Tao. Então a gente percebe que a montanha nos leva à contemplação, né? Então essa é uma ideia que a gente pode guardar, que é muito importante, sobre a semana. Uma semana contemplativa, uma semana em que é importante o movimento interior agir de forma suave, começar a se movimentar de forma suave. Na sua maneira de se relacionar com o mundo, né, após a contemplação e a reflexão, uma maneira mais como o céu, né? Uma maneira mais com força, com a força vital, né? Então, a gente aqui, eu parei rapidamente na estrutura, né? E a gente não vai se deter muito, mas para a gente entender a importância de se estudar o Xing, né? Você pode ter muita prática, você pode gostar muito da consulta, né? Thelma, eu gosto muito de consultar o oráculo. Que bom, né? Mas por onde é que você pode caminhar? Então, nos nossos cursos, a gente oferece todas essas possibilidades, né? Aprofundando, né? Porque é muita informação e são vários momentos diferentes de estudo, onde você pode escolher, eu quero caminhar por aqui, quero estudar a parte relacionada à parte ideográfica. Bom, a gente tem a estrutura do hexagrama, né, que vai falar sempre dessa combinação do trigrama inferior e do trigrama superior, e aqui o Cheng vai dizer para a gente, montanha sobre montanha representa impedimento ou quietude, no interior e no exterior, né? Então, como a gente já comentou. Né? Então, se a gente for olhar a decisão da montanha, Maria, não sei se eu consigo por aqui virar a página da decisão. E aí a gente vai... É só seguir, se você seguir no slide, você vai dar nela. Se eu seguir no slide, é porque você botou encontro aqui. Eu botei o encontro embaixo, tá? Tá, vê se você pode me ajudar. Se for com a mãozinha, isso.
Tô vendo. Tá aí embaixo. Tá embaixo. Ah, aqui? Nesse aqui embaixo. Não. Peraí. Embaixo também. Isso é. Você pode ir por aí também. Isso aí. Clica nesse. Ah, então ela abriu aqui para gente. Que bom, obrigada. Nada como domínio tecnológico. Então, vou ver se eu consigo aumentar aqui para que todos possam ler conosco, né? Vamos ver se eu consigo aumentar a letra. Uhum. Acho que eu não consigo. Não consegui, não, Maria. Segue com a mãozinha. Opa, agora foi bastante. Então, vamos ler a decisão aqui dada pelo Cheng, né? O mestre Cheng. Ele diz: quietude nas costas. Não encontra o próprio corpo. Apesar da movimentação no pátio, não percebe a sua gente. Nenhuma culpa. Né? Grande imagem. A grande imagem é o comentário do Confúcio, né? Ele diz: montanhas sobrepostas, montanha sobre montanha, quietude. O homem superior pensa sem se afastar do seu lugar. Então, aqui a gente percebe que há uma dificuldade em se movimentar, né? Ele começa falando da quietude nas costas. Ora, a quietude nas costas fala do próprio movimento de parar, né? Então, costas aqui não é só a parte de trás, é o próprio tórax, né? É o peito, é o coração parado, né? O coração em descanso, em retidão, né? O próprio pulmão parado, essa caixa torácica que reúne o coração e o pulmão, né? Então, a quietude, e aí na linguagem taoísta vai falar dessa profundidade, né? Então, vocês percebem que fala de um aspecto maior da contemplação, né, do que parar o movimento do corpo, né? Porque, na verdade, parar o movimento do corpo para a contemplação, né? Então, ele diz: quietude nas costas simboliza um estado de quietude externa e interna, das costas e do coração, em que o praticante mergulha tão profundamente que é capaz de se distanciar de toda movimentação que esteja à sua volta. E não há culpa, né? Ele diz: nenhuma culpa. Dentro do ciclo da boa fortuna e do infortúnio, a nenhuma culpa está relacionado a você não tem a culpa por isso. A quietude aqui, ela está nesse estado sem que você tenha nenhuma culpa sobre isso, tá? E o homem superior, que é esse homem que é a sexta linha, né? Ele vai pensar sem se afastar do seu lugar, ou seja, ele se mantém na quietude, né? Eu vou ver se eu consigo avançar aqui para... Com a mãozinha para o lado. Parte. Mãozinha para o lado. Não. Não, foi para o outro. Volta nele. Isso, pronto, é isso aí. Tá. Aumenta então, agora. Não, mas aí, gente. Tá. Então, a gente nós vimos a decisão, nós já tínhamos entendido os trigramas, entendemos que há uma mudança na montanha, né? A montanha vai deixar de ser montanha, né? Mas o princípio original dela é necessário, então, para ver como está a sua relação com o que está acontecendo, né? É bastante interessante também a decisão, a interpretação que o Schenck dá para a decisão, olhar para o seu coração, perceber o seu movimento interno, né? É importante, tá? E o encontro é a situação como ela irá se apresentar, né? Então, a gente também costuma fazer um estudo, né, na nossa linhagem, nos nossos estudos de Xing, também falando de etapas, né? Então, olha que interessante, 6 linhas numa semana podem nos falar de dias, dos 6 dias, né? Então, são 6 dias que a gente também tem essa mutação, né? Entre uma situação para outra. Deixa eu continuar aqui, para a gente avançar um pouquinho no encontro, né? Se eu consigo.
Com o mouse ampliando. Então vai. Em cima da segunda página, isso. Nesse aí, ampliando. Aí. Ele está diminuindo. Ctrl menos. Ctrl mais, o inverso. Uhum. Uhum. Agora ele travou. Opa! Deixa eu ver se ele vai. Não está indo não, Maria. Deixa eu cair. Oi? Caí, né? Meu Deus do céu. Me caiu. Agora. Não acredito. Thelma, você não caiu. Eu que estou compartilhando. Você agora tem o texto aqui na... Bom, eu não estou me vendo, não. Você quer finalizar, Maria? Meu computador... Peraí. Ele deu um tilt aqui. Nossa. Você está vendo a tela? Nada, Do Zoom? tá tudo, apagou tudo, tá tudo preto. Tudo, sumiu tudo. Entendi. Então, termina você, por favor. Tá. Então, aqui a gente tem 50%, né, da resposta no parar, né, que a Thelma já explicou, e a gente tem 50%, né, no o encontro, né, que é justamente esse hexagrama, vocês estão vendo aqui, né, onde todas as linhas são yang, exceto a primeira linha, né? Então, o encontro, né, ele tem a decisão, né, que corresponde à imagem, né, no Richard Wilhelm, né? O encontro, a mulher forte não serve para o casamento. Grande imagem. Céu sobre vento, um encontro. O príncipe herdeiro. Difunde seu ordenamento aos 4 cantos. Thelma voltou? Não. Eu estou te vendo já agora. Não. O encontro refere-se ao encontro da linha Yin na posição inicial, representando uma mulher forte, com 5 homens representados pelas linhas Yang do hexagrama, né? Se esse hexagrama veio como resposta a uma consulta, a mensagem diz que uma força suave penetrou numa estrutura forte e criativa, né, do projeto que motivou a pergunta. Essa circunstância, o oráculo aconselha: fique atento para compreender o modo como essa força chega ao contexto. Se ela veio dissimulada, maliciosa ou faltando com a retidão, o encontro traz um perigo potencial para você e para o empreendimento, né? Mas se ela chega de modo suave e receptivo, quebrando a estrutura rígida que o projeto se apoia e promovendo o equilíbrio em uma situação que havia atingido o auge, né, do Yang, então ela é benéfica, né? Então seria isso, né? Um momento onde há uma inversão, né, dessa criatividade e entra a força Yin, né, Thelma? Quer comentar? Uhum. Justamente essa entrada. Então, olha só, a gente aqui está usando, então, de um parar diante da dificuldade, de refletir, de falar dessa imobilidade, né? A gente começa a ver uma situação que vai se transformar. Então, a entrada da linha Yin, né?
Na verdade, essa linha aí já está presente aí no encontro, né? Porque ela não se modificou. Agora acho que a Thelma caiu mesmo. Então, basicamente, né, é isso, assim, quando entra essa energia yin, né, por baixo aqui, né, a ideia é que ela traga frutos, né. Então, se ela entrar, né, para trazer uma transformação, uma maior flexibilidade, maleabilidade ao contexto, tudo bem. Então você tem que observar, né, o que é que essa mudança de energia, né, ela vai, trazer, né, em termos de mutação, né. Se ela vem com retidão e ela vai trazer frutos, é uma boa mudança. Caso contrário, né, você tem que ficar atento, porque é o início da mudança, para uma energia mais, enfim, mais yin, né, onde você vai ter justamente a reversão da expansão, né. Então seria essa coisa de ficar atento, né. Em algumas situações, né, a gente pode até pensar, né, numa leitura, né, aonde principalmente hoje em dia, né, onde a gente vê na sociedade as mulheres, né, tão poucas mulheres em cargos de comando, né, seria uma situação, por exemplo, numa diretoria onde você tem a maioria de homens e uma mulher, né, então aquela mulher ela vai trazer características diferentes àquele ambiente, né. Isso pode ser positivo, ou pode ser, por exemplo, alguma coisa que, enfim, vai mudar a energia, enfim, de uma maneira a trazer um novo equilíbrio de forças, né, onde o yang sairia mais, eh, fragilizado, né. Então, basicamente, essa semana seria esse equilíbrio, né, entre essas 2 possibilidades aqui de posicionamento dentro da semana. Eu não sei, vocês têm alguma pergunta? Enquanto a gente aguarda que Thelma consiga voltar, possivelmente ela está iniciando o computador dela. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, dentro da forma, né, de interpretação, né, do I Ching, que a gente traz, né, que é essa tradição do Xing taoísta, né, as linhas móveis elas representam como se fossem essas pontes, né, da mutação, né. Então por isso que a gente ficaria, enfim, contemplando, né, esses 2 textos, né, das decisões, né. A gente tem também, enquanto ela está voltando aí, né, a gente tem também, a possibilidade, né, de fazer, a leitura, né, eu não botei aqui, né, dos 4 caminhos, né, que são como se fossem portais da mutação, né. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês essa imagem. Acho que ela está aqui já na minha máquina. Vocês estão vendo aqui, 4 caminhos na tela? Sim? Conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Bate-papo. Estão mais embaixo. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim? Ok. Então tá. Então aqui a gente tem, né, a possibilidade também, né, de fazer uma análise, né, da situação a partir, né, de como se fossem portas de mutação, né, aonde a gente teria, né, o hexagrama da resposta, né, no caso, e seria mais adequado quando a gente não tem tanta mutação, né, como a gente tem 2 hexagramas que têm igual peso, né,
essa técnica que ela não seria tão adequada. Mas fica aqui a cargo de curiosidade, enquanto a gente aguarda a Thelma voltar, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, né? Então, a gente teria essa técnica daqui, onde a gente pode abrir, né, as possibilidades de transformação dentro do contexto de um hexagrama, né? Então, a gente tem no centro aqui o hexagrama resposta, né, da montanha, da quietude, né, montanha sobre montanha, e a gente tem aqui a possibilidade de transformação. Quando se transformam todas as polaridades, né, então a gente teria aqui, né, cada linha yang se tornando uma linha yin e cada linha yin se tornando uma linha yang, a gente teria aqui a possibilidade, né, de fazer um exame dessa situação do ponto de vista emocional. Então, dentro da resposta da montanha, se a gente fosse observar, né, o caminho emocional, a gente teria como, né, hexagrama, né, para a gente fazer se debruçar sobre esse caminho, né, é o hexagrama da alegria, que é o lago sobre o lago, que tem o aspecto da comunicação, o aspecto de você trazer, né, o contato, né, entre pessoas, de você externar, né, a opinião, né, de usar, né, a força da palavra, né? Então, todas essas questões ligadas, né, aos trigramas, né, do lago sobre o lago, que dizem respeito ao hexagrama da alegria. Então, por exemplo, numa semana que a gente tivesse a quietude com menos linhas móveis, valeria investigar, se a gente quisesse ter uma orientação para aquela semana, né, do ponto de vista emocional, a gente ler também, né, o hexagrama da alegria. Se a gente quisesse, né, examinar do ponto de vista da materialização de algum projeto, né, a gente faria a inversão, né, do que tem do lado interior, no caso aqui a montanha, né, do lado interior, e o trigrama do lado exterior, no caso também é outra montanha, né? Nesse caso, a gente teria, né, se a gente quisesse observar o aspecto material dessa semana, a gente teria, no caso, como é duplo, né, a gente teria a própria quietude, a própria montanha sobre montanha, né? Então, a gente teria o aspecto material idêntico ao próprio hexagrama resposta. Então, a gente pensar muito bem do ponto de vista das estruturas, né? Porque a montanha ela é uma estrutura de algo que é um acúmulo, né? Um acúmulo de terra, né? Então é algo que leva tempo, né? E enfim, todas as características que a gente pudesse advir, né? De observar o próprio hexagrama material, no caso, que é idêntico, nesse caso, ao da resposta, né? Se a gente quisesse olhar o aspecto mais racional, que a gente precise, por exemplo, organizar, né, alguma coisa para aquela semana, e a gente quer saber como se preparar para organizar, né? Como é que vamos pensar, que bases, né, que a gente vai estruturar aquilo que a gente está organizando, a gente poderia, né, no caso, se debruçar sobre o hexagrama, né, racional, que é a inversão. É como se você estivesse olhando esse quietude aqui, né, se você tivesse parado aqui desse lado, né, desse lado de cima, e aí você invertesse ele de cabeça para baixo, né, e aí você estaria aqui olhando, né, você teria uma linha yang, uma linha yang, né, duas linhas yin, duas linhas yin. Depois uma outra linha yang, outra linha yang. Duas linhas yin, duas linhas yin. Então, você teria aqui, né, do ponto de vista racional, que seria inverter, né, um ponto de vista, você teria o hexagrama comoção, que é o trovão sobre o trovão, né? E aonde, nesse caso, né, ele fala de
tudo que diz respeito a iniciar bruscamente algum tipo de movimento, né. O trovão, ele é do elemento madeira, né, e ele, assim como o vento, né, são grandes, iniciadores do movimento, né, dentro do I Ching, né. Eles são aqueles que trazem, né, eh, um novo ciclo, né, e tem todas essas características da madeira, mas uma madeira, mais yang, né, mais contundente nesse caso, né. E do ponto de vista, né, do próprio hexagrama como são, ele como são 2 trovões, um sobre o outro, né, ele também pode ter a leitura, eh, de algo que é inesperado, né. Então, a gente aqui que já conhece um pouco mais, né, a leitura do próprio I Ching, vai lembrar que ele vai falar, né, do trovão repetido, né, do susto, né, de algo que primeiro você ouve a trovoada, fica com medo, depois você já entendeu o que que é, você até relaxa e eventualmente pode até rir, né, da situação que você ficou com medo inicialmente. Mas ele vai falar de algo inesperado, de algo que, enfim, vai trazer algum tipo de susto, né, de algo surpreendente, né. Então, se ele está aqui na posição do racional e a gente estaria analisando a semana, né, a gente poderia pensar aqui que, do ponto de vista, né, do duplo trovão, a gente deveria ter cuidado com aquilo que pode ser inesperado, então a gente deveria fazer algum tipo de contingência para aquilo que a gente está planejando, né, contingência financeira, contingência do ponto de vista da estrutura, enfim, tudo aquilo que a gente pudesse, eh, se precaver, né, pode ser interessante e já saber que vai ter que lidar com situações de imprevisto. Então já se preparar também, né, para isso, né, do ponto de vista emocional também, né. E a gente tem aqui na parte de cima, né, o nuclear, né, o hexagrama nuclear, que é aquele que é meio que o dirigente de todas essas portas possíveis de interpretação, que ele é justamente o que tem dentro do hexagrama a quietude, né. Então, o hexagrama nuclear, ele é formado pelas linhas do núcleo do hexagrama. Então a primeira linha, ela vai ser a número 2, né, desse hexagrama. A terceira linha a segunda linha vai ser a terceira linha desse hexagrama, né. A quarta linha vai ser a quarta linha, né, aqui do hexagrama, e assim sucessivamente, né. Você vai tirar o primeiro trigrama e depois você vai tirar o segundo, na mesma lógica, só que vindo aqui, né, a quinta linha é a última, a quarta linha é a quinta linha aqui, né, e a terceira linha, né, vai ser a quarta, tá. Então, é o núcleo, né, ele é formado a partir dos trigramas, tá vendo, olha, trovão, né, e água, né, que estão no interior do hexagrama. Na verdade, né, todo o I Ching, ele tem, ele é feito, né, de códigos de movimento, né. A gente está acostumado a lidar com o I Ching como um livro, mas ele, assim como a Thelma falou, né, ele é algo que é anterior à própria escrita. Então ele era justamente esse sistema de códigos, né, ligado a essas imagens da natureza. Então, dentro dele, né, dentro da quietude, né, existe, né, a liberação, né, que é o trovão, esse trigrama aqui, né, formado pelas linhas 5, 4 e 3, e a água, né, formado aqui por esse trigrama aqui, 2, 3, 4, né. Então, a liberação, ela vai falar justamente, daquele momento onde o céu está bem carregado e que começa a chuva, né, que vai trazer justamente essa comunicação, né, entre céu e terra, né, vai fazer com que aquilo que estava retido, ele encontre
uma válvula de escape, né? Então, é muito interessante porque dentro da quietude, onde a gente tem esse parar, todo esse acúmulo, né? Acúmulo da terra sobre terra, né? Grande terra, né? Que é a montanha, vai ter também esse componente da virada de energia, né? A virada para uma energia de liberação, onde tudo que está retido encontra novamente o movimento, né? Então, assim, esses 4 caminhos, eles são interessantes porque eles dão outras possibilidades, né, para a gente poder enxergar uma determinada situação, né? Eu estou estranhando que Thelma não conseguiu voltar, estou achando que deve ter dado algum problema sério lá no computador dela, né? Então, eu queria saber de vocês aqui, se vocês têm alguma dúvida, como é que vocês estão. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Deixa eu... Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu acho que ainda não, né? Porque acho que eu não entrei aqui. Vamos entrar. Entrei. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar? Alguém aqui falou alguma coisa? Gostaria de perguntar alguma coisa? O pessoal está sem microfone? Bom, então, a ideia, né, da gente é justamente manter, né, o Xing vivo, né, no sentido de colocar ele em movimento, né, de trazer a possibilidade, né, de vocês conhecerem mais sobre essa questão do movimento no Xing, né, no sentido de perceber, né, que ele é muito mais do que um texto, né? Ele tem essa questão da mutação, né? O I Ching, ele é justamente o tratado das mutações, essa alternância entre Sol e Lua, né? O tempo e todos os movimentos, né? E também a possibilidade de fazer essa interpretação direta, né? A partir dos próprios trigramas, né? Então, a gente teria aqui o estudo dos trigramas, o estudo dos 5 movimentos, né? O estudo da própria simbologia dos trigramas, né? Que é um curso que a Thelma oferece como Xing de Fundamentos, que está aberto, né? Agora para quem quiser se inscrever. Tem a parte da numerologia do Xing taoísta, onde justamente vai ser explicada essa diferença da numeração, né, entre céu anterior e céu posterior, né, que é a sequência desse curso de introdução. Né. Tem a parte do I Ching, onde você poderia conhecer mais sobre todo esse vocabulário, né, do homem sábio, a correspondência deles com as linhas, e outras coisas que estão por trás das histórias dos próprios hexagramas, que estaria dentro de um curso de vocabulário, né, e a possibilidade de estudar os próprios hexagramas, né? E a gente mantém, né, um canal no... Oi, Thelma, tudo bem? Fiquei esperando você aqui. Falei dos 4 caminhos. Você quer falar? Eu estava encaminhando para fechar, mas você voltando. O pessoal não fez pergunta, não. Acho que eu falei meio rápido, mas tudo bem, vamos ver. Está ouvindo? Está me ouvindo? Engraçado isso hoje. Bom, você está sem microfone, Thelma. É alguma coisa do seu microfone agora. Engraçado, olha, gente, essa plataforma ela funciona super bem, esse Simple Streaming,
mas hoje eu não sei o que aconteceu. Aconteceram várias coisas, né? Enfim, então estava falando aqui, Thelma, enquanto você está tentando colocar seu fone aí, estava falando aqui justamente do canal que a gente tem no Instagram, onde a gente faz uma live semanal aos sábados, né? E a gente também posta conteúdo, geralmente oriundo dessas lives, né? Num canal que a gente tem no YouTube chamado canal TalTube, né? E hoje em dia a gente está oferecendo 3 cursos, né, Thelma? O curso dessa oficina, né? O curso do Xing Taoísta. Uhum. Opa, agora você está falando, ótimo. Estou ouvindo vocês. Então, Ocorrido, mas acho que a Marie deu prosseguimento aí muito bem, né? E fechamos o encontro, né? A montanha com o encontro. A Marie deve ter finalizado aí, né, Marie? Toda a ideia do nosso trabalho, né? Eu vi que ela avançou, ela. Então, queria pedir desculpas a você, mas foi tecnologia, né? Que trouxe esse impedimento, né? Sim, aí se você quiser falar um pouquinho sobre a oficina, o curso, né? Você já tem Acho que a gente já meio que passou um pouquinho da hora. E agora que você está aqui também, o pessoal quiser perguntar, né? Claro, fiquem à vontade. Ficaram um pouco com medo de perguntar para mim. Mas aí você já estando de volta, já facilita. Mas a gente conseguiu dar o recado da semana, né? Então, na verdade, essa queda até fala desse processo de conseguir também vencer dificuldades, né? Você veja, nós voltamos ao encontro. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Mas a Marie deve ter falado sobre os cursos, o nosso método de trabalho. A gente trabalha juntas, né? Seguimos a orientação do taoísmo, nós somos taoístas, temos todo um caminho aí de estudo, né? Então, a gente segue essa linha. A ideia aqui é dar a vocês uma base, né? Para que vocês possam fazer a consulta, né? E procurar a melhor maneira, né? A maneira que seja mais confortável para vocês de seguir a interpretação, né? Que é muito rico o I Ching, né? Ele traz muitas aberturas, muitas possibilidades. Tá? Então, Então, justamente, ele traz muitas aberturas, muitas possibilidades, e ele tem chaves que ajudam a gente também a sair da complexidade, né? Como essa que você colocou hoje, né? De ler as 2 decisões a partir dessa ponderação da quantidade de mutação que tem, né? No hexagrama original, né? Eu acho que existe uma necessidade de reflexão, né? De observação do movimento, né? E essa ideia das 6 linhas de 6 dias também é muito rica, porque ela fala dessa movimentação, né, que vai levar a essa ruptura, né, essa entrada dessa energia aí. Muito, muito bem, João, muito obrigada. Desculpa aí o acontecimento, foi bom você estar presente, né? E nós temos sempre esse mesmo canal aqui no YouTube, né? Ou melhor, no TalTube, como a Maria já deve ter falado, e as nossas lives de sábado, e aqui a nossa oficina de terças. Tá? Eu acho que eles não viram, agora que eu estou vendo aqui, eu acho que eles não viram o compartilhamento dos 4 caminhos, né? Não. Eles não viram, né? Porque agora que eu estou vendo que quando eu mudo aqui do Alt Tab, ele vai para outra coisa, né? Então, eu vou mandar para vocês e... Obrigada, João. Obrigada, Henrique, né? A Marie vai enviar o material. Vou mandar o material, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, Marie. Muito obrigada. Obrigada. Emília, muito obrigada aí pela atenção. Desculpa aí. Eu não estou te ouvindo. Mônica também, Tá. não pude falar. Tá? Muito obrigada, Thelma e Marie. Que bom. Obrigada. Emília, obrigada. Obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada. Tchau, Mônica. Tchau. Obrigada, Henrique. Obrigada, Rosa. Tchau. Muito obrigada a todas. Até semana que vem. Isso. Até logo. Tá. Tudo bem. Vou encerrar aqui.
semana que vem.